espaços de lazer, espaços onde crianças possam brincar, onde os adultos possam passear, onde as pessoas possam ter lazer, arte, cultura, acesso à educação, à saúde. Mas significa que a gente precisa mudar o nosso discurso para mostrar às pessoas que imaginar um futuro é novamente possível. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Um laboratório de ideias radicais. Laboratório de ideias radicais. Ideias radicais. A imaginação política foi reduzida, o futuro lentamente cancelado. A catástrofe virou paisagem, a crise rotina, e a saúde mental se tornou uma epidemia silenciosa. A OMS já se refere a uma epidemia global de ansiedade, e o Brasil é um dos países mais afetados por ela. No ano passado, foram quase 500 mil de afastamentos do trabalho, nos dados oficiais do governo brasileiro. Vivemos num mundo onde tudo precisa ser produtivo. O trabalho, o descanso, o cuidado. Tornou-se mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim da ansiedade e do esgotamento. Mas e se o problema não estiver só em nós? E se o que adoece for o próprio modo como vivemos, nos relacionamos, sentimos? Como seria um mundo em que a saúde mental fosse olhada por outra lente, mais coletiva e menos individual? Dá para imaginar futuros nesse contexto? São muitas perguntas. Nesse episódio de Futuros Imaginários, conversamos sobre esse e outros assuntos com Eribaldo Maia, psicanalista, professor de história, mestre em filosofia e educador. Eribaldo, meu camarada, muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Tudo certo? Obrigado pelo convite, pelo espaço e certamente vamos ter uma conversa muito agradável aqui. Eribaldo, meu caro, caminhando agora para o nosso propósito, que é a futurologia, né? Como é que você imagina um futuro em que a saúde mental seja uma responsabilidade mais coletiva e não uma mercadoria? E que tipo de vínculos sociais, espaços de escuta e instituições você imagina num mundo em que não adoece para produzir? Saúde mental, para mim, é encontro. Veja, é encontro. Eu encontro uma pessoa que eu gosto, minha alegria cresce, minha vida melhora. Se eu posso ler um bom livro, se eu posso tomar uma cerveja gelada, uma boa cerveja com um petisquinho na Praça da Várzea, fazer meu churrasquinho com os amigos, jogar um videogame. Veja, tudo isso são encontros bons. Se a gente produz uma vida com bons encontros, que proporcione bons encontros para as pessoas, uma forma de vida em que a gente não precise viver para trabalhar, mas a gente tenha que trabalhar o mínimo possível para viver, o mínimo possível, destacando o mínimo possível para viver, para que a gente possa fazer nada, tirar um dia para fazer nada, para que a gente possa ler, ver filme, tomar uma cerveja numa tarde com um amigo conversando besteira, ou até desabafar de um amor perdido e coisas do tipo. Isso significa que a gente não vai ter problemas, não vai sofrer? Não. A gente vai sofrer, a gente vai ter problemas, porque toda sociedade vai ter problemas, toda sociedade vai ter seus problemas, suas questões e seus conflitos, porque o ser humano é um bichinho danado. Então, a gente também vai refletir esses problemas, esses conflitos a partir do nosso sofrimento. Eu acho que a gente precisa ter uma saúde mental centrada na escuta das pessoas, no sofrimento das pessoas, num sofrimento que seja ouvido de maneira humana, de maneira que respeite o que está sendo dito, não o que está sendo imposto por um diagnóstico, por um tipo psiquiátrico qualquer. Ainda que referenciais diagnósticos sejam importantes, mas que eles não patologizem a vida. Que não seja uma saúde mental que trancafie as pessoas, mas que inclua as pessoas, que produzam espaços de inserção e socialização, onde o sofrimento não seja visto com medo, mas como a possibilidade de a gente acolher. Se a gente cria uma cultura social em que o sofrimento não é visto a partir do medo, mas onde é a oportunidade que eu tenho de acolher aquela pessoa, porque, de certa forma, todos nós podemos sofrer, portanto, todos nós somos responsáveis pelo sofrimento do outro,
quem sabe a gente consiga produzir instituições de saúde, profissionais de saúde, tipos de terapia que a gente nem saiba que existe hoje, mas que a gente possa criar, e ao criá-los a gente possa produzir uma sociedade calcada no acolhimento e não na concorrência. Eribaldo, esse episódio era muito importante pra gente, porque a dificuldade de se pensar um futuro está muito ligado ao modo como a gente lida com a saúde mental. O sofrimento psíquico, ele muda na história? Como é que a gente está sofrendo no mundo de hoje e como é que isso mudou ao longo do tempo? Dizer que sim, nós estamos sofrendo hoje e que o nosso sofrimento hoje, paradoxalmente, vou usar uma redundância, mas é um sofrimento muito triste, é um sofrimento muito desumano e ele muda com a história. O fato é que nós sempre sofremos, os seres humanos sofrem desde sempre. Desde que o humano começa a se expressar simbolicamente, ele sempre expressa sobre o seu sofrimento, então é uma expressão humana muito natural, né, por assim dizer, da vida humana. O que não significa que ela seja igual sempre, ela muda. A forma como nós expressamos o sofrimento, o que nos faz sofrer, o que determina o nosso sofrimento muda. Então, por exemplo, na Idade Medieval tinha um tipo de sofrimento muito característico daquele tempo que se chamava acidia. Ele dava principalmente nas pessoas que viviam em mosteiros, em lugares religiosos, né, monastérios religiosos, organizações religiosas, né, conventos. E as pessoas, por não se considerarem, né, à altura da salvação divina, elas começavam a definhar. Por quê? Tentando negar a mundaneidade da sua vida. Então, não queria comer, não queria encontrar outro ser humano, não queria ver a luz do sol, não queria sair, a pessoa ia definhando. Então, isso significa que a gente sofre, mas a gente sofre em relação ao mundo. A gente sofre a partir de um mundo. Assim como, por exemplo, o sofrimento que Freud está falando lá das histéricas, né? Ali no início do século XX, final do século XIX, principalmente. Ele está falando de um tipo de sofrimento de uma sociedade muito marcadamente repressora do ponto de vista sexual, especialmente com as mulheres. Não por um acaso, parte das pessoas afetadas com histeria eram mulheres. Então, uma sociedade com um peso muito grande da repressão sexual sobre as mulheres, sobre as pessoas no geral. Então, o paradigma histeria, neurose obsessiva era um paradigma muito marcante desse tempo. E as pessoas sofriam porque elas tinham que se submeter a uma lei muito rígida e, para isso, precisavam abrir mão do seu desejo, de certa forma. E hoje a gente sofre porque a gente tem que ser a gente tem que produzir, a gente tem que empreender, a gente tem que ser a nossa melhor versão o tempo todo, a gente tem que ter livre iniciativa o tempo todo, independente do que a gente faça. Tudo está permeado por uma certa lógica de produção e de reprodução de si mesmo enquanto capital humano. Então, não tem mais essa lógica, né, de uma lei que nos proíbe de ser alguém, ainda que haja muitas proibições, haja muitos referenciais identitários que nos determinam, mas esse paradigma repressivo ele cai por terra em favor de um paradigma produtivo. Então, é o que Lacan vai chamar de um consciente do mais gozar. Ao invés de ser um consciente que proíbe, é um consciente que diga a você, mas você só foi até aqui, você só leu 2 livros hoje, você só viu 2 filmes, então você está sempre em dívida, em débito, e a gente sofre por nunca ser à altura daquilo que a gente poderia ser enquanto capital pessoal, enquanto capital humano. Essa gestão pessoal, a partir dessa potencialização produtiva de nós mesmos, produz um sofrimento que é paradigmático na depressão. Não por um acaso a depressão é o grande paradigma contemporâneo de sofrimento psíquico. Eribaldo, e como é que esse cuidado com a saúde mental ele está estruturado hoje na sociedade que a gente vive, no mundo atual? Acho que um ponto importante é dizer que o cuidado, ele também está em disputa, né? Então você vê de um lado a medicina, a psiquiatria tentam dar, a psicologia tentam dar uma resposta a esse tipo de sofrimento.
Então, você pega os relatórios da Organização Mundial de Saúde, você vai ter uma série de indicativos para que se tome algumas providências em relação a essa epidemia depressiva, de ansiedade, de esgotamento que vai assolando o Brasil e o mundo, ainda que o Brasil seja um dos países mais afetados nessa pandemia de adoecimento psíquico. O grande ponto é que, de um lado, você tem um paradigma de cuidado calcado numa lógica que, paradoxalmente, produz essa razão diagnóstica, por assim dizer. Essa racionalidade diagnóstica. Então, de um lado, você tem, por exemplo, o paradigma disso é o DSM, né, que desde o DSM-3 ele foi se afastando do que a gente chama de psicologias e psiquiatrias psicodinâmicas, que tem uma relação entre o nosso sofrimento e a sociedade muito maior, ainda que não desconsiderasse o elemento bioquímico, até porque não dá para desconsiderar, não é essa a questão. Mas você passou por um paradigma exclusivamente neurocentrado, que é o que o Alain Arenberg, um sociólogo francês, vai chamar de o eu cerebral. Ou seja, o eu se resume ao meu cérebro. Toda a minha experiência de vida se resume ao meu cérebro. Nada mais adianta, nada mais importa. Então, se você é Pablo Marçal, coach picareta lá, e se você é a famosa Dona Maria hipotética, que vive numa periferia brasileira, o sofrimento dos dois é igual em termos neuronal. E, portanto, não diz nada do mundo. Você perde a conexão desse sofrimento com o mundo. Ainda que isso seja um paradigma de sofrimento. Você vai produzir, por exemplo, no último DSM, esse último não, o anterior, esse atual agora que saiu recentemente, eu ainda não vi, mas o anterior, por exemplo, que você pega, o atual não deve ser muito diferente, inclusive, né, pelo que eu sei. Mas, assim, quando você pega e coloca a palavra sofrimento, ela parece menos do que a palavra funcional. Portanto, a preocupação é em tornar o sujeito funcional, não lidar com o sofrimento. O sofrimento é apenas um efeito colateral do ser humano se perceber não funcional. E não o elemento central do cuidado. Percebe? Então, quando você avalia, por exemplo, os vários tipos de depressão, inclusive tem um tipo de depressão que é quando todos os outros não dão certo, não se encaixam bem na pessoa, você tem um tipo que é o tipo impreciso, que dá para encaixar em todo mundo, todo o resto da humanidade, basicamente, né? Então, o ponto central do diagnóstico da depressão, por exemplo, é a incapacitação de habilidades funcionais, de como o sujeito vai perdendo funcionalidade. E essa perda de funcionalidade, veja, isso é um tipo de cuidado. Você vai ser medicado, eventualmente os remédios podem fazer algum efeito positivo, ou não, né? Eu vou falar daqui a pouco de uma questão sobre os remédios. Mas você está produzindo um tipo de cuidado em que você tem que ser funcional e o próprio DSM não coloca em relação a quê essa funcionalidade. Qual é o paradigma de funcionalidade? Obviamente, existe o que a gente chama de uma figura antropológica escondida dentro do DSM que revela para a gente que tipo de sujeito ideal ele quer construir. Que ele, de certa forma, tenta produzir ao ampliar as capacidades funcionais que estão sendo interrompidas por algum tipo de adoecimento. Então, você tem um passo à frente, inclusive, do DSM, que são outros psiquiatras, que estudam o que se chama de psiquiatria enhancement, que é uma psiquiatria do melhoramento, que é antes de adoecermos, eu já melhoro essas minhas capacidades funcionais, porque melhorar minhas capacidades funcionais me faz ter uma percepção melhor da sociedade, ser mais bem aceito e, portanto, eu vou me ver melhor e vou me inserir melhor nessa sociedade, que é a figura do sujeito empreendedor de si mesmo, do ser empreendedor de si mesmo. Então, veja, é um elemento do cuidado? É um cuidado, é uma forma de cuidado. Porém, é uma forma de cuidado que está calcada num modelo de ser humano e num tipo de sociedade profundamente neoliberais, profundamente capitalistas, e que produz, portanto, uma concepção de cuidado muito individualizada e assim por diante. Então, por exemplo, esse foco nos medicamentos produz, e isso para que o pessoal baseado em evidências não fique maluco, né, que
Veja, há muitas evidências científicas de que o uso prolongado de medicamentos antidepressivos e anti-ansiolíticos para dormir, estabilizadores de humor, dependendo da patologia, pode produzir um efeito negativo na vida do sujeito. Um efeito bastante negativo. Fora que os próprios, por exemplo, médicos que participaram da última versão do DSM deram entrevistas falando que, de fato, eles patologizaram tudo. Que eles terminaram patologizando qualquer coisa do ser humano. E aí tem um efeito engraçado, que é, quando você define o que é anormal, você define quem é normal, e, portanto, você produz uma certa forma das pessoas se reconhecerem e reconhecerem umas às outras a partir de uma gramática médica. Então, acho que esse tipo de cuidado, esse elemento do cuidado, tal qual o diagnóstico, ele vem não só com o diagnóstico, mas ele vem também com um tipo de sociedade de sujeito que vem junto. Isso significa que o sofrimento do sujeito não existe, que é uma manipulação médica, psiquiátrica? Não, de jeito nenhum. Existem outras formas de a gente lidar com esse sofrimento. Eribaldo, quando a gente fala em neoliberalismo, geralmente as pessoas falam em aspectos mais econômicos, né? Precarização do trabalho, redução do Estado mínimo, déficit zero, etc, etc. O que o neoliberalismo tem a ver com a saúde mental? O neoliberalismo, como você bem colocou, ele não é somente uma técnica de gestão econômica, mas ele é e nem tão pouco só como os marxistas colocam, né, uma economia política do capital nesse momento, mas ele é mais do que isso. Ele é uma produção de uma forma de vida. Essa forma de vida define também a nossa cultura. Então, por exemplo, a gente vê essa cultura aparecendo no fato de que quando as pessoas dizem assim, sei lá, terminei um relacionamento, dei tanto para aquela pessoa, a pessoa não deu a mesma coisa para mim, né? Como se reciprocidade fosse equivalência, né? Como se, o princípio da troca mercantil valendo para a troca afetiva. Ou então eu preciso investir em mim, vou fazer um curso de inglês porque eu preciso investir em mim, né? Melhorar a mim mesmo, né? Tanto que um dos grandes ganhadores do Nobel da Economia foi o Gary Becker, que criou o conceito de capital humano. Então, você tem uma sociedade em que, de um lado, ela vai produzindo uma forma de vida calcada no ultra-individualismo, numa sociedade muito concorrencial e muito importante, diferente do liberalismo mais clássico, do livre mercado, do laissez-faire, depois do keynesianismo do keynesianismo fordismo. Você vai ter uma sociedade que vai minando os espaços mínimos, que são frutos tanto da luta da classe trabalhadora de um lado, também da pressão do movimento comunista internacional de outro, que foi produzindo um bem-estar social em países capitalistas da Europa, ou mesmo quando, por exemplo, no caso de alguns países da América Latina, como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, México, foram produzindo uma promessa de bem-estar social que vai se consolidando. Por exemplo, basta ver a Constituição de 88, é uma Constituição não liberal, não neoliberal, é uma Constituição social liberal. Ela é liberal, mas ela é social. Então você vai ter esse elemento que aparece como promessa também aqui, e que na Europa aparece como realização, a produção de um bem-estar social. Mas que isso vai sendo minado pelo próprio neoliberalismo. Então você vai tendo uma sociedade de empreendedorismo ultra-individualista, onde cada um tem que fazer por si, né? Aquele famoso ditado, cada um por si, Deus por todos, onde nesse cada um por si, Deus por todos, sobra no máximo sua família para lhe resguardar. E aqueles espaços sociais que existiam de uma certa solidariedade social são minados. Então, saúde pública, educação pública, política de pleno emprego, ou pelo menos uma política de emprego robusta, enfim, previdência, seguridade social e etc. Tudo isso vai sendo minado no que a Naomi Klein chama de choque
doutrina do choque, né? Produz esse grande choque social para criar esse ambiente onde todo mundo, de fato, vai lutar pelo seu e que vai ter liberdade para lutar pelo seu e que também as consequências da liberdade é essa, que a falha da sua luta é a exclusão social. E aí, portanto, o medo da exclusão social é um afeto social muito candente nessa sociedade, que faz com que a ansiedade, principalmente para nós trabalhadores, que não somos filhos de grandes herdeiros ou coisa do tipo, faça a coisa ficar muito complicada, porque se a gente não trabalhar hoje, não trabalhar amanhã, não trabalhar depois, e se tudo não der certo, e se a gente adoecer, e se por um acaso der um problema, a pessoa aumentar o aluguel ou quiser vender o imóvel que a pessoa está alugando, tudo isso vai gerando um conjunto de ansiedade que faz com que você vá se submetendo, mas se submetendo com a concepção de que você está fazendo isso por você mesmo, porque você está trilhando o seu caminho. Assim como todos os outros também estão trilhando cada um as suas lutas para sobreviver nessa sociedade. O resultado, e aí não por acaso o termo depressão é um termo que vem da economia, é que você espera, quando você faz um investimento, quando você aposta num tipo de investimento, você espera que esse investimento vai trazer algum tipo de lucro, de retorno. E esse retorno não vir produz um efeito econômico que é a depressão. Quando você investe no seu capital pessoal, tenta produzir possibilidades para você se realizar enquanto esse sujeito, né, empreendedor de si mesmo, né, o Você S.A., né, o Brasil tem a revista Você S.A., que é bem didática quanto a isso. Aí você não se realiza quanto a isso e não consegue ter sucesso, você entra em depressão. Né? A depressão é a irrealização desse ideal de investimento que não se concretiza a longo prazo, tanto na economia quanto para os sujeitos. E a ansiedade, ela é praticamente estrutural de uma sociedade em que todo mundo está concorrendo com todos. Você não produz mais aliança, você não produz mais comunidade, porque qualquer um pode ser seu concorrente, qualquer um pode ser uma pessoa que vai concorrer com você. E aí é engraçado que tem né, concorrer, né? Pode ser correr juntos, mas nesse caso se transforma basicamente em uma concorrência que é uma luta de todos contra todos, uma sociedade de tipo, quase que uma sociedade hobbesiana, né? Então é nesse sentido que a sociedade molda o sofrimento. Veja, não é que a pessoa não sofre ou que o sofrimento da pessoa é imposto, quando muita gente acha que a pessoa que está falando sobre a crítica dos conceitos de diagnóstico, da forma como se faz o diagnóstico hoje, que a pessoa está negligenciando ou ignorando o sofrimento das pessoas. É muito pelo contrário. É porque a gente não quer resumir aquela pessoa que sofre a um mero capital humano que a gente quer apontar o que há de humano naquele sofrimento. E não apenas recolocar aquele sujeito dentro de uma atividade produtiva que o adoece. Né? Então, a sociedade vai delineando a partir como ela produz as suas relações entre os sujeitos. Se ela produz uma relação de violenta concorrência e de luta de todos contra todos, o medo é uma característica fundamental da ansiedade, assim como essa necessidade de ascensão produz o vislumbre de um ideal que, ao não se realizar, aparece como depressão. Retorna sobre a forma da depressão, da pessoa se ver como um inútil, como um incapaz, um perdedor. A figura do perdedor nessa sociedade é muito importante. Entendi. Isso tudo que você falou faz muito sentido. Mas, chegando mais assim perto do motor do nosso podcast, o que é esse realismo capitalista, que é esse conceito criado pelo Mark Fisher, e por que ele associa o realismo capitalista à questão da saúde mental? Você juntar uma família sem cuidado, os dois trabalhando, não tem condições de cuidar dos filhos direito, fica os filhos cada um por si, Deus por todos, e aquela coisa asfixiante que é a vida precária do trabalhador. Então, o Fischer está dizendo, veja, viver nessa sociedade, querendo ou não, as pessoas lidando com as mazelas e os sintomas da degradação ambiental. Então, você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui em Recife, quando chove, alaga todas as vezes. Às vezes, Recife alaga sem chover. Subiu a maré, alaga Recife sem chover.
É porque é isso, o nível do mar subindo, as coisas, enfim, todo esse tipo de coisa. E também as pessoas não conseguem mais, estão cada vez mais precarizadas, elas não conseguem mais, não só tempo para o cuidado, para a família, nem segurança de um futuro, porque o que tem pela frente é o fim, né? Desastre. Mesmo que as pessoas não racionalizem como um desastre ambiental de fato. E nem elas têm uma vida digna porque elas não têm salário, elas estão vivendo em precarização. Isso produz uma sociedade adoecida. Isso produz uma sociedade em que os números de pessoas em adoecimento mental só crescem. Então você pega, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número mundial de afastamento no trabalho e de invalidez no trabalho em relação a adoecimentos psíquicos ligado à rotina do trabalho tende a se tornar o primeiro lugar antes de 2040. Então, é um paradigma que não se resolve enfiando o remédio nas pessoas. É um paradigma que se resolve produzindo comunidade, produzindo espaços de cuidado coletivos, né? Então, creches, espaços de lazer, espaços onde crianças possam brincar, onde os adultos possam passear, onde as pessoas possam ter lazer, arte, cultura, acesso à educação, à saúde, a tratamento digno de saúde mental e física, né? A garantia de emprego, a garantia de um bom salário. Isso produz uma vida melhor e menos passível de sofrimento. Ou que você possa, pelo menos, lidar com o sofrimento de maneira mais humana, que é o que não acontece nesse caso, né? No caso neoliberal. Você produz um sofrimento desumano. Então, o que Fischer fala por essa crise depressiva é isso. É que a depressão hoje, e essas outras também, né, esgotamento, ansiedade, etc., eles, de certa forma, são sintomas de uma crise estrutural do capital. Eles não podem ser resolvidos pelo capital. De jeito nenhum. Eles não têm como ser resolvidos pelo capital. E talvez a grande tragédia disso, e que, de certa forma, aparece na ideia de que sujeitos depressivos não fazem revolução, e que é útil para o capital nesse sentido, é que o realismo capitalista é, de certa forma, essa impotência da imaginação. É uma imaginação impotente. O que é o depressivo, senão uma pessoa que não consegue imaginar a sua vida? Ele não consegue viver o dia de amanhã. Todos os dias são iguais. O dia passa absolutamente rápido e devagar ao mesmo tempo. Porque todos os dias são absolutamente iguais. Então, de certa forma, é uma imaginação que perde potência, força de sair daquele lugar e imaginar algo diferente. O realismo capitalista é essa atmosfera social de que nada pode mudar. De que, veja, eu, você, qualquer pessoa pode até ter uma crítica muito afiada do capitalismo, imaginar que as coisas poderiam ser melhores, mas no fundo, a gente acha que nada vai acontecer, e é isso aí. Há uma espécie de cinismo por trás do realismo capitalista que é muito similar ao cinismo que o depressivo se observa, ou que ele tenta se imprimir quando ele imagina que pode fazer diferente. E que, no fundo, ele sabe que ele é muito fraco para isso. Porque ele sabe que tudo é muito maior do que ele para que ele seja capaz de sair daquela situação. Então, acho que essas duas coisas se entrelaçam na obra de Mark Fisher, não só nesse momento, mas em vários outros momentos, de maneira muito íntima. Entendi. Mas, cara, você não acha que existe uma contradição aí? Tipo, ao mesmo tempo que o discurso do neoliberalismo promete tudo, ele também afirma que nada vai mudar? É uma coisa meio ambígua, não há alternativa, a vida não vai melhorar coletivamente. Hoje, qualquer tipo de imaginação política mais emancipatória é meio transformada em algo meio ingênuo, meio bobo, meio fantasioso, irrealizável. Como é que você acha que a gente pode voltar a imaginar futuros? É estranho e não é, ao mesmo tempo, porque, de fato, há um elemento paradoxal, né? Eu sempre digo, né, que a pessoa tem que ir para o arrebatamento no shape, né? Não pode chegar no céu de qualquer jeito. Mas
tem um elemento que existe, quando a gente fala de imaginar, né, acho que quem sabe fazer melhor isso são crianças, né? Crianças ainda não foram completamente tomadas, e as crianças, pelo menos eu lembro, né? Eu era uma criança bem imaginativa, porque eu era uma criança sozinha. Então, eu era uma criança muito imaginativa, né? Imaginava estar numa partida de futebol jogando com 10 pessoas e só tinha eu, né? E você cria universos, você cria coisas, você distorce a realidade fazendo o impossível se tornar possível, né? Você faz uma caneta se tornar uma varinha mágica, você faz uma, uma caixa de sapato virar um tanque de guerra, você faz muitas coisas, você subverte a realidade, você subverte o possível. Imaginar é um exercício de subversão do possível. Quando eu digo para você que a gente pode fazer alguma coisa, isso só vai ter efeito se você acreditar de fato que aquilo é possível. Se não, aquilo vai ser visto como impossível, como delírio da minha parte, como até de uma maneira bondosa pode ser visto como uma ingenuidade ou uma coisa de gente utópica, de bom coração, e que é isso aí. Então, o que se produz num elemento político é que a política trabalha na imaginação. A política faz como tem uma frase muito boa, né? Que é o impossível se tornar inevitável. Esse é o exercício político. O interessante é que essa frase é dita por um neoliberal, né? Milton Friedman. Fazer do impossível inevitável. Ele sabia muito bem o que era política, né? Fazer o impossível inevitável. Afinal de contas, veja, seria impossível acabar com o reino da igreja na Terra, que durou mais de 10 séculos, né, na Idade Medieval. Até que acabou. E o capitalismo, eu digo, né, ele é bem mais novo, né? É bem mais jovem. Porém, ele tem uma qualidade e tem uma sorte. A qualidade é que ele é muito diferente dos outros sistemas que tinham uma imposição muito grande, ele é muito maleável. Ele sabe, inclusive, assimilar. Então, você vê na loja camisa do Che, e é tranquilo. O próprio capital circula Marx sem problemas, assim, não tem grandes problemas. Até que isso vira um problema, né? Mas, enquanto não, me parece que, para ele sabe muito bem desdenhar das forças utópicas para tornar elas, no máximo isso, um elemento de que bonitinho, legal que você gosta, mas veja, a vida dos adultos é diferente. Então, esse elemento do realismo capitalista, né, esse cinismo do realismo capitalista é muito importante. De outro lado, né, ao ele limitar a sua imaginação a esse modo de vida, dentro desse modo de vida você pode ser o que você quiser. Então você pode tudo, dentro dessa gramática de existência. Então você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode empreender, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser tudo, contanto que você faça dessa maneira. Você viva dessa forma. Você vai agir dessa forma. E dessa forma você pode ser quem você quiser. Então, ainda que contraditório, não é antagônico essas duas dimensões. E aí talvez a grande tarefa política seja a gente... O nome do programa, que já é Futuros Imaginários, eu acho que é um pouco isso. É você tentar forçar a imaginação. Você tentar estimular a imaginação para além de um elemento meramente pontual, mas de fato para um elemento político. As pessoas precisam, a partir da vida delas, encontrar elementos que apontem para ela que o impossível é possível. Ou que o impossível só é impossível até ser feito.
parece uma coisa de coach, né? Mas talvez pegar um pouco dessa lógica coach e jogar de volta contra eles possa ser também uma alternativa de saída de um pouco dessa linguagem paralisadora do capital. Edibaldo, o conceito de realismo capitalista valoriza muito o campo da cultura e da arte, a partir de um ponto de vista mais assim mainstream. Mas pensando pelo olhar da cultura popular, onde essas narrativas, assim, as estéticas, elas são muito mais circulares do que lineares, mais referenciadas na ancestralidade do que na inovação, numa vanguarda. Como é que a gente pode trazer isso, esse lugar da cultura popular, né, brasileira, para o campo da imaginação política? E de forma mais geral, qual o papel da arte como interrupção dessa anestesia do presente? Veja, eu sou recifense e sou amante do carnaval. Eu gosto de ir pro carnaval, vou para carnaval sempre que posso. Nunca faltei, quer dizer, quando eu faltei foi porque eu não estava em Recife. Existe uma característica do carnaval de Pernambuco diferente de outros carnavais, que é o carnaval de Recife, de Olinda, de Pernambuco no geral, mas principalmente de Recife e Olinda como centro, né, as cidades vizinhas e puxadas pela capital, de que aqui se canta no carnaval frevo. Frevo de 100 anos, frevo de 80 anos, o bloco que eu saio sempre, eu gosto de sair, que é a Pitombeira dos Quatro Cantos, tem, acho que mais de 70 anos, olha aí, tem bloco de 90 anos, tem bloco de 80 anos, e tem camarote, mas assim, o caba que faz no camarote tá perdendo o carnaval, ele tá separado, ele não tá no camarote para ver, não se tirou espaço do carnaval para fazer um camarote. Tem uma camarotização, mas ela foi muito barrada com o tempo. Assim como a inserção do brega no carnaval também foi um apelo popular. Isso significa, por exemplo, aqui tem uma lei que 70% dos artistas do carnaval tem que ser artistas locais. Então você vai para o carnaval, você vai ver desfile de maracatu, você vai ver desfile de bloco lírico, você vai ver cavalo marinho, você vai ver, enfim, caboclinhos, você vai ver a nossa cultura que é feita na zona da mata, que é feita dos cortadores de cana, com o pessoal da casa de rabeca, que é feita nos blocos de frevo e assim por diante. E essa galera resiste politicamente. Assim, existiu uma época, há seus bom tempo atrás, em que o carnaval foi muito atacado ali nos anos 90, o carnaval popular foi atacado nos anos 90, e essa galera ousou resistir. E veja, você não está falando de um artista que vai trazer lucro, que vai fazer uma grande... vai fazer um grande mainstream cultural, saca? Não vai. Porque o maracatu é o maracatu. Só que você tem uma cultura de pertencimento que produz essa necessidade da gente proteger esse espaço de cultura, de convivência, de lazer, e quando precisou ser defendido com luta e se teve apoio popular para isso. Isso significa que boa parte do que nos mobiliza para lutar, pelo menos dentro do campo que o campo da cultura, o campo artístico nos ensinou aqui, é que ele vem a partir da construção afetiva. Veja, todo respeito a todos os outros carnavais do Brasil, mas eu quero ir para o carnaval e quero escutar Vassourinhas tocando. Eu sei que vai tocar Vassourinhas e quando o trompete entrar, todo mundo vai gritar, pronto, e aí a gente vai descer a ladeira junto e num calor da desgraça. Eu vou querer sair na Pitombeira e cantar 20 vezes, como a gente canta, 20 vezes o mesmo hino da Pitombeira ao longo do percurso. A gente não vai cantar uma música nova, a gente vai cantar o hino da Pitombeira. Então isso é pertencimento, a conexão afetiva. O que a gente tem que produzir, novamente, são espaços de conexão afetiva, onde as pessoas possam entender que elas lutam e aquilo precisa mudar e precisa melhorar, porque aquilo é parte da vida delas.
para que as pessoas olhem para aquilo ali e digam, eu vou ficar ali, vou lutar com aquela galera, porque a minha vida foi tocada, minha vida foi transformada a partir daquele encontro. Então, a arte sabe fazer isso. Não à toa, a pitombeira continua saindo. Quando tentaram botar camarote, o camarote perdeu, com todo o apoio de grandes empresas, Ambev, os cacete, perdeu para a pitombeira. Perdeu para a pitombeira, perdeu para o Cariri, perdeu para o Acho é Pouco. Vai perder para Alceu, sempre vai... eu fico dizendo para a galera, digo, minha gente, quando Alceu morreu, o que é que vai ser do carnaval da gente? Eu não consigo entender, desde que eu nasci até hoje, quem faz a abertura e o fechamento do carnaval é Alceu. Se Alceu morrer, acabou o meu carnaval. Então, assim, para a gente é fundamental que as coisas continuem nos seus lugares. Não por um conservadorismo, um provincianismo, porque a gente recebe outros artistas de fora, grandes artistas da indústria cultural também recebem, mas porque a gente acha que a gente não pode abrir mão. É quem nós somos. É o nosso jeito. É como a gente construiu. Se a gente não constrói na esquerda esse espaço, é muito difícil. As pessoas acham que argumentar pela razão. Porque Marx, não sei o que, tal, Capital. Beleza, é uma forma. Pode colar com algumas pessoas. Mas não vai colar com todo mundo. Não vai colar com a maioria. Como a arte consegue fazer colar. Então, acho que um pouco do exemplo que eu tentei trazer do Carnaval do Recife, e de Olinda, né, de Pernambuco no geral, é que, veja, a gente precisa entender que, é claro, a experiência soviética foi a experiência soviética. É importantíssimo aprender com aquela experiência. A experiência cubana foi a cubana, a vietnamita, e assim por diante. Mas a nossa experiência vai ter que surgir dos blocos, do carnaval, do São João, das favelas, das periferias, dos bailes funk, dos bregas. Vai ter que surgir daí, ou não vai surgir nunca. E aí é uma opção que as organizações políticas têm de ou ficar eternamente disputando qual a linha certa do marxismo eternamente, ou encontrar a sua linha junto com a das pessoas, junto com a linha popular, junto com a linha que faz carnaval e faz carnaval organizado, faz carnaval bem feito, faz carnaval que resiste e que resistiu e tem resistido apesar do avanço do capital de diversas formas. Maravilha, meu querido Eribaldo Maia. Olha, foi assim um prazer para mim inenarrável ter essa conversa com você. Acho que ela foi muito produtiva. E, enfim, agora eu queria te pedir, é a hora das indicações, né? Para quem quer continuar a pensar, a ler sobre isso, a refletir. Queria livros, filmes, séries. Que material você recomenda para continuidade desse assunto, para além da nossa conversa? Eu queria indicar um livro, deixa eu só pegar aqui o nome. O Desejo dos Outros, de Hannah Lamuia. É uma antropóloga brasileira. É um livro sobre os sonhos Yanomamis. E é maravilhoso. Maravilhoso. A concepção de política onírica a partir do sonho, de construção política a partir dos sonhos é muito interessante. E tem um outro livro que se chama SPK, Fazer da Doença uma Arma. O SPK foi um movimento, um coletivo de pacientes de manicômios da Alemanha Ocidental, e eles fizeram um coletivo de pacientes comunistas cujo lema era fazer da doença uma arma. E eles fizeram um livro, eles fizeram o estatuto, essas coisas todas, bastante politizado, bastante interessante as reflexões do SPK. Eu acho que é interessantíssimo, assim. São 2 livros que instigam de referenciais muito diferentes, mas instigam muito a nossa imaginação. E talvez uma série seja O Internauta. Acho que a série ficou muito boa, muito bem adaptada dos quadrinhos, pelo menos até agora. A história é muito, muito interessante, muito incrível, e eu acho que vale a pena, porque a Argentina arrasou nessa. Maravilha, salve, salve, amizade, muito obrigado pela audiência.
E é isso. Obrigado, Eribaldo. Até a próxima, galera. Esse foi o podcast Futuros Imaginários. Mande pra gente sugestões, ideias, comentários no e-mail futurosimaginario.podcast@gmail.com e também você pode achar a gente no Instagram, @futurosimaginários. Este programa foi gravado no Estúdio Salve, @salve Estúdio.